É uma grata satisfação estar aqui novamente para falar das origens da palavra teosofia e do pensamento daquele que, juntamente com o seu mestre Amônio Sacas, Plotino, foi, por assim dizer, no Ocidente, aquele que cunhou esta palavra. Plotino nasceu na cidade de Licópolis, no Egito, nas proximidades do rio Nilo. Aqui nós temos uma pequena gravura de uma das esculturas que fizeram dele. Segundo consta, ele era extremamente humilde e não gostava de ser retratado. Então, parece que primeiro fizeram um retrato de memória, que aproximaram dele um artista, e supõe-se que essas esculturas foram então feitas a partir daquele retrato. Ele teria nascido cerca do ano 2005 em Licópolis e falecido no ano 270 de nossa era. Portanto, conclui-se que deve ter vivido apenas 65 anos, se esses números forem confiáveis. Em princípio, ele, juntamente com o seu mestre Amônio Sacas, teria então cunhado essa palavra teosofia, sendo ele um neoplatônico ou um filaleteu, como os antigos diziam. Aletheia quer dizer verdade em grego, portanto, amante da verdade. A expressão filosofia, na sua época, já tinha um certo desgaste. Na verdade, já 400 anos antes de Cristo, no templo de Platão, já a palavra filosofia estava desgastada, porque já havia necessidade de distinguir o filósofo do sofista. A isso até Platão dedica um dos seus famosos diálogos. Passados então aproximadamente mais uns 600 ou 700 anos, vocês imaginem que a palavra estava ainda mais desgastada e surgiu a intenção de se criar um termo que fosse talvez representativo da intenção original, e daí veio a ideia de teosofia ou sabedoria divina, para distingui-la apenas dos conhecimentos humanos diversos que havia na época. E vejam que há uma convergência disso, pois que na época ele vivia em Alexandria, juntamente com o seu mestre Amônio Sacas. Amônio Sacas, por sua vez, teria vivido entre 175 e 242, e ele teria, eu me refiro a Plotino, exclamado ao conhecê-lo: eis o homem que eu procurava. Ele adotou ele como seu mestre, não é? Quando já tinha lá seus 28 anos e foi morar então em Alexandria, e a partir daí ele começa a sua peregrinação nessa área do neoplatonismo. Neoplatônicos porque de alguma forma seguiam, aprofundavam, estudavam o pensamento de Platão. Outros já consideram que Platão, principalmente nos seus diálogos da velhice, chamados inconclusos, e devido à citação de Lísias em alguns de seus trabalhos, bem como a amizade com Árquitas de Tarento, que era outro grande pitagórico, pode ser classificado como um neopitagórico. Mais além ainda, se pode dizer, por sua vez, segundo consta até na enciclopédia, ou melhor dizendo, é um livro mais popular, mas está pela Zahara Editores nas bancas, aquele tratado chamado Pitágoras e seu Teorema. É um livro de bolso, na verdade, fazendo uma síntese do pensamento pitagórico pelo Paul Strachan. Então, se até os acadêmicos já admitem, e eu cito aqui do próprio livro,
a passagem que admite a possível presença de Pitágoras na Índia. Então, é bom lembrar que Pitágoras, nesse livro Pitágoras e seu Teorema, cerca de 545 a 535 a.C., teria tido viagens ao Egito e à Babilônia, portanto por 10 anos, e talvez mais além à Pérsia e à Índia. Meus queridos, se ele chegou à Índia, me parece bem evidente, em busca da sabedoria, ele teria que ter encontrado então o grande sábio indiano que estava vivo e conhecido em toda a Índia, que era Gautama o Buda. Segundo o Catecismo Budista de Olco, Gautama Buda teria vivido de 624 a 544. Então, pelo menos por um ano, eles teriam possivelmente se cruzado. Isso ainda considerando que tem essa letra C, essas datas são aproximadas. O fato é que Pitágoras traz, ao que parece pela primeira vez, o conceito de metempsicose ou reencarnação para a filosofia ocidental, grega, e em particular a ideia de compaixão pelos animais. Consta que ele até comprava os peixes que eram pescados pelos pescadores e tentando devolvê-los ao mar o quanto antes para ver se eles ainda sobreviveriam. Então, essa natureza de compaixão pelos animais é atribuída, às vezes, a uma influência do pensamento indiano, se não mesmo especificamente do pensamento budista, porque ele teria conhecido o Buda pessoalmente. Então, eu estou com isso querendo dizer que a palavra teosofia pode ser vista apenas como um neoplatonismo alexandrino, ainda que a própria Alexandria fosse um porto de confluência das mais diversas influências de pensamento oriental e ocidental, porque era no Egito, portanto na África. Tinha toda uma tradição dos mistérios egípcios no seu bolso. Além do mais, era o período helenístico de Alexandria, no Egito, foi fundada pelo próprio macedônio Alexandre o Grande, que era discípulo de Aristóteles. Aristóteles, por sua vez, era um discípulo de Platão. Então, se nós vamos nessa sequência de pensamento, nós vamos ver que só na fundação de Alexandria e na sua biblioteca havia mais do que recurso para se dizer de uma riqueza do pensamento alexandrino exceder a própria tradição egípcia. Além do mais, havia evidentemente a relação com Roma, inclusive Plotino, com mais idade, se eu não me engano, com 40 anos, fundou a sua escola em Roma e dava aulas em Roma, talvez isso tenha trazido maior notoriedade a ele na época. E, de qualquer forma, se nós estendermos a contribuição do Oriente Médio, que também fazia esse intercâmbio, essa influência devido ao comércio que exercia com a cidade de Alexandria, que era um porto no nordeste da África, como você sabe. Consequentemente, o último ponto da África que confluía com o Oriente Médio, que já é a Ásia, ele recebia toda a influência oriental e da Grécia e de Roma pelo Mediterrâneo e pela própria dominação política da época. Então, todo o pensamento oriental e ocidental estava ali representado em alguma extensão nessa biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca do Ocidente na época. E, além do mais, ele conheceu Amônio Sacas, era declarado teodidactus, ou ensinado por Deus, porque não deixou obras escritas, porque não parecia ter lido diretamente textos com um mestre que o orientasse. Então, toda essa tradição cria um certo mistério na relação de Amônio Sacas com Plotino, e também há uma interpretação que é confusa entre diferentes autores, se o padre Orígenes de Alexandria ou teria sido outro Orígenes que teria sido
o discípulo também de Amônio Sacas. E há quem diga que eram dois Orígenes diferentes, há autores que sustentam que eram um só. Enfim, o fato é que também, no mínimo, nós vamos encontrar no livro de Orígenes, que era o padre fundador da patrística, que foi a primeira grande escola de filosofia no cristianismo. A escolástica veio depois, teve seu esplendor em Tomás de Aquino. O fato é que ele era também, eu me refiro ao padre Orígenes, um neoplatônico, e eventualmente tiveram o mesmo mestre, e existe um capítulo do De Príncipes chamado simplesmente Transmigração das Almas. Eu consegui recentemente um exemplar, depois de uma vida inteira procurando, porque é o livro mais perseguido da história do cristianismo. É um padre fundador de uma escola filosófica que sustenta a reencarnação dentro do cristianismo. Isso seria motivo de uma outra palestra, não fosse o fato de eventualmente os dois talvez terem tido o mesmo mestre, e que hoje nós seríamos teósofos cristãos se não tivesse a história tomado outro rumo no Concílio Constantinopla II, que foi lamentavelmente imposto pelo imperador Justiniano I, que foi aquele que, inclusive, convocou o concílio à revelia do Papa Vigílio, por sua vez indicado por ele depois que o imperador Justiniano já havia deposto o Papa anterior, o Papa Silvério, que morreu 30 dias depois do exílio na ilha de Palmária. E há discussão até hoje se ele jejuou até o fim dos seus dias, querendo o cargo de volta como sumo pontífice, ou se ele foi jejuado. O problema é que depois de quase 1500 anos é difícil se encontrar plena documentação. Frequentemente nós temos a história descrita só pelos vencedores e não a outra versão dos vencidos. O livro foi perseguido, enfim, etc. e tal, reconstituído por Quechua, parte do Rufinus em latim, parte de textos esparsos em grego, um verdadeiro quebra-cabeças para reconstituir o livro de Príncipes ou os Princípios de Orígenes.